temos agora as questões de língua portuguesa. Pergunta. Complete. A, espaço, é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira. Sua forma mais habitual de apresentação são os folhetos, pequenos livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes ou cordas. Eu estou falando da poesia visual, da literatura de cordel, da poesia concreta ou da reportagem? Cordel. Isso, muito bem. A literatura de cordel, gente, é uma poesia muito famosa, né, lá no Nordeste, e a partir daí começou também a se espalhar, né, pelo Brasil inteiro. Então, por que que o nome cordel? Justamente pelo fato de pendurarem os folhetos em cordas, né, e por isso se chamou literatura de cordel. Então, ele é parecido com o poema, a única diferença em relação ao poema é o tipo de abordagem. Então, o assunto vai falar muito sobre o Nordeste, sobre a cultura nordestina, os personagens nordestinos, naquela crença que realmente eles têm. Os alunos que foram, né, que tiveram aula comigo no 7º ano, não sei se vocês lembram, mas eu ainda tenho guardado aqui em casa os folhetos que vocês fizeram. Alguns de vocês fizeram na aula de língua portuguesa, que foi junto com a professora de geografia da época, né? Vocês fizeram esses cordéis. Eu tenho guardadinho aqui com muito carinho. Então, ponto para o grupo 1. Pode falar, Dani. Tem como você voltar à imagem anterior? Voltei. O que nós temos aqui no quarto do cordel é exatamente a imagem que aparece na literatura de cordel. Ou seja, quando eles fazem o cordel, o livro, eles usam imagens nesse formato, né, geralmente do preto e do branco, que a gente chama de negativo e positivo. Positivo é o branco, negativo é o preto, que a gente chama de xilogravura, ou seja, é uma imagem feita, esculpida na madeira, depois a gente passa a tinta e aí imprime essa imagem na folha, como se fosse um carimbo. Nós já fizemos muito essa atividade, os meus alunos aí dos 6º, dos 7º, que foram meus, com as bandejas de isopor. É mais ou menos parecido com aquela técnica, né? Ou seja, você desenha na madeira, no caso você esculpe, né, com formão, faz o desenho, e aí depois você entinta. O que é entintar? É você passar o rolo, né, por cima daquela madeira, e depois você debruça sobre a folha, e aí carimba. Então, uma forma muito rústica, até porque o cordel é muito antigo, né? E eles não tinham imprensa, eles não tinham como fazer, né, de uma forma assim, produtividade muito grande. E hoje eles fazem de forma imprensa, mas focando ainda na mesma técnica que eles utilizavam antigamente. E é muito interessante a riqueza de detalhes, né? Como que eles conseguem talhar isso na madeira. Isso aí, se vocês perceberem bem, né, os elementos, né, como a professora tinha falado, o cacto, então ali o homem representando o homem nordestino, o cesto, né, carregado ali na mula, então são elementos bem característicos da região. Vamos lá. A xilogravura, como a professora acabou de falar, é um meio de expressão de grande força artística e literária no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, onde os artistas eles vão talhar a madeira e transformar essa madeira numa verdadeira obra de arte. Então, vamos à pergunta. A xilogravura retrata cenas. Então, geralmente, quando o artista ele vai talhar essa madeira, qual é o tipo de cena que ele quer representar? Ele vai trabalhar com que temas? Temas de personagens do folclore popular, crenças e futilidade dos mais necessitados. Letra B, das grandes cidades, com a preocupação de uma representação realista da figura humana nordestina. Ele vai retratar cenas dos personagens presentes nas crenças da população nordestina, ou ele vai retratar cenas do seu próprio universo, revelando personagens com aparência humilde em vestes requintadas. Olhem para todas as alternativas, mas cada uma tem um detalhezinho que faz com que a resposta não seja a correta. Então, apenas uma resposta que é a correta.
Eu acho que é a letra A. Letra A? Então vamos olhar. Com temas de personagens do folclore popular, crenças e futilidade dos mais necessitados. Não é a letra A justamente pelo fato dessa palavra. Pode ser temas com personagens do folclore popular e as crenças, mas não é a futilidade dos mais necessitados, ou seja, os assuntos são fúteis? Não, eles são relevantes, eles têm importância. Então, aqui essa palavrinha faz com que a resposta esteja incorreta, tá? Não, eu fiquei em dúvida entre a A e a C. Pois bem, a resposta correta seria a letra C. A resposta correta seria a letra C, justamente pelo fato dessa palavrinha futilidade da letra A. Eu falei sobre a literatura de cordel com vocês. Eles eram vendidos e são vendidos, né, em feiras dessa forma, pendurados em cordas, justamente por isso. Por isso que tem esse nome de literatura de cordel. E tem os prendedores e vão segurando esses folhetos com estilogravuras na capa. Então, vamos lá, Carlos Eduardo. Marque a única alternativa incorreta sobre a literatura de cordel. A literatura de cordel, ela utiliza a linguagem formal? A literatura de cordel aborda temas diversos, folclore brasileiro, religiosos, políticos, episódicos históricos, realidade social, entre outros. Letra C, há a presença de rimas na literatura de cordel. E letra D, em alguns casos, usa o humor e a ironia. Eu acho que a letra A. Letra A? Certo. Muito bem, Carlos. Parabéns, Carlos. Então, olha só, gente, por que a literatura de cordel não utiliza a linguagem formal? A linguagem utilizada é a informal, é aquela linguagem que vai atingir o maior número de pessoas, né? A linguagem formal é a linguagem acadêmica, é aquela que a gente utiliza na escola, é aquela que a gente utiliza geralmente numa entrevista, geralmente na apresentação de trabalho. A literatura de cordel, o foco é ali na realidade daquele povo. Então, não tem como você utilizar uma linguagem formal, porque não vai atingir o público esperado, né, daquele folheto. Inclusive, vai usar palavras próprias do Nordeste, né? São vocabulários utilizados por eles e que vão ser trazidos para a literatura de cordel, porque as pessoas que farão aquela leitura compreenderão o que está sendo dito. E outra, né, muitas vezes não é utilizado essa linguagem formal justamente para focar na fala e não na escrita. Nós temos aqui um alimento que é muito característico do Nordeste, apesar de que outras pessoas, né, em outros lugares a gente também conhece, eu conheço bastante, o cuscuz. Então, o cuscuz é uma das principais riquezas imateriais da região Nordeste. Então, aqui do lado eu tenho uma receita do cuscuz, aí tem os ingredientes e o modo de preparo. Esse gênero textual, a receita, é considerado um texto literário ou um texto não literário, João? Não literário, ele informa o leitor. Isso aí. A receita, ela é um texto não literário, porque o principal objetivo é a informação. Ele vai te ensinar a fazer algo. Muito bem, João Paulo. A tipologia textual é a forma como o texto se apresenta, ou seja, a sua estrutura e a sua finalidade. Observando o gênero ao lado, a receita, nós podemos dizer que pertence a qual tipo de texto? Então, vamos lá, uma explicação breve. Cada texto tem um tipo de característica. Alguns vêm para te informar, alguns vêm para narrar alguma situação, alguns vêm para te ensinar alguma coisa ou para te explicar. Então, a receita, ela pertence ao texto narrativo, ao texto injuntivo, ao texto descritivo ou ao texto dissertativo? B, texto injuntivo. Isso. O texto injuntivo, ele tem a característica de te ensinar. Então, manual de instrução, a bula de remédio, a receita, todos esses textos fazem parte do texto injuntivo, porque vai te ensinar a fazer alguma coisa, tá? Pergunta. Olha só, o Maurício de Souza, né, vocês já conhecem muito bem, faz histórias em quadrinhos há muitos anos. São personagens históricos, né, que marcam a infância de muita gente, a adolescência, porque a partir daí também ele começou a fazer o Turma da Mônica jovem, né. Então, olha só, ele aproveitou nessa...
essa onda do fenômeno da Juliette e resolveu parabenizá-la pela vitória. Então, ele criou esse quadrinho em homenagem a ela. Então, uma honra, né? O Maurício de Souza falar sobre você. Então, ele fez aí a junção, o encontro entre a Tina, que é um personagem muito famoso dele, e a Juliette. Então, a Tina chega e fala, Juliette, parabéns! E a Juliette responde, Tina, eita, mulinga, vou chorar. Chora não, você é maquiadora, e se secar, borra. Então, eu trouxe algumas perguntas para vocês perceberem que na tirinha a gente consegue abordar diversas temáticas e diversos conteúdos. Então, a partir dessa tirinha, nós teremos várias perguntas para vocês responderem. Essa tirinha apresenta uma linguagem verbal, não verbal ou uma linguagem mista? Mista. Mista, muito bem. Por que é uma linguagem mista? Porque contém a conversa dentre duas personagens e as imagens representadas na forma de texto quadrinho. Eu gosto. Muito bem, a linguagem mista é a junção do Isso, hein, texto gente? Eu gastei todo o verbal meu com o vocabulário texto para essa. Eu não gastei todo o meu. verbal. Pergunta. Na oração vou chorar, há um sujeito simples, composto ou oculto? Oculto. Boa! Oculto! Nunca descobri. Muito Sempre bem, Isso, Nathalie. Brasil! O Ó, Brasil não Oi? está lascado, graças a Deus. muito bem, aqui eu tenho um sujeito, eu sei quem é esse sujeito, mas ele está escondido. Então, seria o eu, né? Muito bem. Na oração, você é maquiadora, há um sujeito simples, composto ou oculto? Simples. Simples? Sim. Certa resposta, Carlos. Muito bem. Pergunta. A expressão eita mulinga é considerada uma variação linguística social, regional ou histórica? Eita mulinga é a mesma coisa que falar assim, ai meu Deus, não acredito. E aí, é uma variação social, regional ou histórica? Foi Kailan que falou regional? Foi. Falei também. Pois é, era uma variação regional, porque geralmente apenas os moradores, né, as pessoas daquela região que vão conhecer esse tipo de variação. Social é mais da cidade, então ali dos grupos sociais seletos. E histórica é aquela variação que vai mudando com o passar do tempo. Então seria a regional mesmo, tá? Pergunta: que tipo de frase não aparece na tirinha? Não aparece a frase interrogativa, não aparece a frase exclamativa ou não aparece a frase optativa. Então, olha para os balões, né, para as frases. E qual é o tipo de frase que não aparece? Exclamativa? Exclamativa, quando ela fala, eita, mulinga. Ó, lembra o pontinho de exclamação ali, ó. Então, eu tenho a frase exclamativa. Interrogativa é aquela frase... É a frase que apresenta o quê? Uma pergunta. Então, aqui eu tenho no quadrinho 2, Tina, eu tenho uma pergunta. Então, não é interrogativa. Eu só não tenho a frase optativa. A frase optativa é aquela frase que vai indicar um desejo. Aqui não tem nenhum tipo de frase optativa, tá? Ali no Juliette, parabéns, vou chorar, também é exclamativa, tá? Então, a resposta correta seria a letra C. Em qual quadrinho aparece apenas frases nominais? No primeiro quadrinho, no segundo ou no terceiro? O que é uma frase nominal, gente? Frase que não tem verbo? Isso. Frases nominais são as frases que não apresentam verbo. Aqui no quadrinho 3, eu tenho ou não tenho verbo? Tem. Tenho verbo. Qual é o único quadrinho que não aparece nenhum verbo? O primeiro. O primeiro. Então, a resposta correta seria a letra A. Leia uma estrofe do cordel A Corrida da Vida, do poeta Braulio Bessa. Então, o Braulio, ele é um cordelista. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes ele aparece ali na Globo, no programa da Fátima Bernardes, declamando seus cordéis. E eu trouxe um trecho do cordel dele, do título A Corrida da Vida.
A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Vamos à pergunta. O trecho destacado apresenta uma comparação, hipérbole, ironia ou metáfora. Então, aqui nós estamos falando sobre as figuras de linguagem e o termo destacado é a vida é uma corrida. Qual é a figura de linguagem nesse trecho? Comparação, hipérbole, ironia ou metáfora? Metáfora? Metáfora, muito bem, Matheus. Parabéns. Boa, Leque. Eu tenho uma comparação implícita, né? Então, quando a comparação ela é implícita, eu não tenho conectiva, eu tenho uma metáfora. Muito bem. Gilberto ou Gil do Vigor é um pernambucano conhecido por participar do BBB 21. Então, acho que a maioria de vocês o conheceram lá. Ele se formou doutorando em economia pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse sobrenome, né, essa palavra que ele utilizou, né, para acompanhar o nome dele, vamos chamar de sobrenome, é um substantivo que significa robustez, energia, vitalidade, é força, né? Então, qual é o antônimo de vigor? O antônimo de vigor é ânimo, potência, apatia ou entusiasmo? Era assim, não era, professor? O que é um antônimo? É o contrário, né? Se uma pessoa ela tem vigor, ela é uma pessoa animada, ela é uma pessoa potente, ela é uma pessoa entusiasmada. Apática é a pessoa que não se importa com nada, que fica mais ali de canto, se importa só com si, entendeu? A apatia é isso. Eu sou apático. Então, a resposta correta seria a letra C, tá bom? Pergunta. Olha, eu trouxe uma tirinha para você, porque nós temos a variação, né, da linguagem, né, a variação linguística. Então, de acordo com a classe social, o lugar, a escrita ou o passar do tempo. E cada uma vai ser classificada de uma forma. Eu vou ler a tirinha para vocês. Então, tem os personagens falando. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Aí outro fala, eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí, e aí ele mostra a macaxeira, o aipim ou a mandioca, né, de acordo com o que cada um conhece. Pergunta: macaxeira, mandioca e aipim são exemplos de variação linguística por classe social, lugar ou região, escrita ou histórica? Letra B. Letra B, muito bem, Letícia. Lugar ou região. Então, de acordo com o lugar ou a região que você mora, você vai conhecer de alguma forma. Você, Letícia, conhece por qual nome? Macaxeira, mandioca ou aipim? Aipim. Aipim. Tem alguém que conhece aqui como mandioca? Em Minas é mandioca. Eu só fui conhecer o aipim aqui. Eu conheço os dois. E no Nordeste é macaxeira, né? Macaxeira, isso aí. Macaxeira, aipim, mandioca. Carlos já conhece os três logo. Pergunta: marque a única alternativa incorreta sobre a tirinha ao lado. Primeiro, por favor, é uma frase nominal. Letra B. O sujeito da oração eu aceito uma porção de mandioca é simples. Letra C. A oração vou querer uma porção de macaxeira apresenta um sujeito simples. E letra D. Esse toco aí é uma frase interrogativa. Qual é a única alternativa incorreta sobre as falas presentes na tirinha ali do lado? Carlos Eduardo respondeu a letra C. A oração vou querer uma porção de macaxeira apresenta um sujeito simples e a resposta está certa. Por quê? Não é um sujeito simples, é um sujeito oculto. Muito bem, Carlos. Leia o repente abaixo. O repente, gente, ele foi derivado do cordel e é a forma essencialmente oral, ou seja, os repentistas, eles começam a declamar nessas poesias acompanhados de uma viola, acompanhados de um pandeiro, né, de algum batuque, algum instrumento de percussão ou instrumento de corda, no caso da viola, né, do violão, e aí eles começam a cantar esses cordéis. Então, o cordel cantado é chamado de repente.
Não se compra o amor, nem se troca a alegria, caráter não tem penhor, bem querer a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Então vamos à pergunta. Ao realizar a leitura, observamos um período composto em caráter não tem penhor, letra B, felicidade não se vende, letra C, bem querer a gente cria, letra D, não se compra o amor nem se troca a alegria. Letra D. Letra D, nem precisou pensar muito. Lembrando que o período composto é o período que apresenta mais de 2 orações, então, mais 2 letras também. 2 verbos. Então, letra D. Muito bem. Alceu Valença, ele é um cantor, poeta, escritor, né, cineasta, muito famoso, e muita gente começou a acompanhá-lo depois do Big Brother, que a Juliette e o Gil começaram a cantar essa música lá, e muita gente começou a pesquisar que música é essa, quem é esse cantor, mas antes disso ele já fazia muito sucesso. Vamos lá. Eu trouxe um trecho da música chamada La Belle de Joux, que eles cantaram lá, e vou fazer uma pergunta sobre figuras de linguagem. Então, na música ele fala, azul era a belle de Joux, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la belle de Joux. O termo destacado apresenta uma figura de linguagem denominada comparação, ironia, prosopopeia ou metonímia. O trecho destacado é esse aqui, ó, seus olhos azuis como a tarde. Comparação. Comparação, por quê, João? Porque fez uma comparação com o uso de conectivo. Isso, fez uma comparação Uma comparação dos olhos azuis com a tarde. Ainda tem o conectivo conceituado. Isso aí. Muito bem, João. E aí acabou a nossa gincana aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente tentou trazer um tema diferente, uma coisa que tem a ver com vocês. E eu amei. Espero que tenha sido, né, de grande valia. A gente traz aqui nesse final uma reflexão acerca da cultura nordestina, o quanto ela é rica, valiosa, né? E o quanto a gente está inserido nesse mundo tecnológico e já dizia, né, Nietzsche, que é um pensador, ele falava que todo mundo teria os seus 5 minutos de fama. E a gente está vivendo muito isso nos dias de hoje, né? Pessoas anônimas que, do nada, elas, né, viralizam com o vídeo, ou com a fotografia, ou com o meme, né? No caso da Juliette, aí, por conta do reality show, e aí se tornam fenômenos mesmos, né? De atingir assim, milhares de seguidores, de ser uma pessoa totalmente assim, positiva, né? Em questões muito em vogas agora no momento, como a questão da xenofobia, né? A questão mesmo dessa pluralidade cultural que o Brasil tem, da aceitação do outro, da empatia. Então, fica aí para a gente essa reflexão também em cima do assunto que a gente estudou, tá bom? E um beijão aí no coração de vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós preparamos ao longo da semana, ficamos conversando. O que você acha disso, daquilo, justamente para tentar trazer vocês mesmo, né, para a nossa aula e abordar os nossos conteúdos de uma forma diferente, não só explicação, texto, mas fazer com que vocês participem através de gincana, quiz. E hoje a aula foi muito produtiva, vocês participaram, como sempre, né? Vocês são bem ativos, participam de forma muito positiva. Foi um prazer estar aqui com vocês durante essa manhã. Hoje ficamos muito mais tempo do que geralmente a gente fica. Eu espero que vocês levem essa aula como um aprendizado mesmo, né? Um conhecimento em saber que o Nordeste não é só aquilo que geralmente lá atrás vocês aprendiam, né? E agora vocês sabem que é uma região rica em cultura, que é uma região rica na literatura, na música, na culinária. Então, é uma região que muita gente precisa conhecer, né? Olhar o Nordeste de uma forma diferente mesmo, tá? Para terminar a aula, vamos encerrar com música, né? Bom, você quer encerrar com música, João? Posso encerrar com música, professora? Que música? Fala. Ele quer tocar guitarra. Você vai tocar? Vou
tocar guitarra aqui pra vocês. Ai, claro, é uma honra. Tá bom. Ah, É não, uma não honra, creio. João. Pode ser. Ah, não, não creio. João Paulo, bota pra Isso. torar aí. Vai Tá lá, bom. João. Cara, muito ruim, muito ruim. É esse, professor. Pensei que ia mais. Gente, Parabéns. essa live tá muito chique, música ao vivo. Pronto, um beijo pra vocês. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês compareçam, tá? Beijão. Beijo. Falou. Tchau.